Sejam bem-vindos ao Hora H, o primeiro podcast sobre humanismo secular em português. Sou Jonas, mineiro residente de Belo Horizonte. Sou parte do Humanistas Brasil, um grupo que se reuniu com o objetivo de fundar uma associação humanista em nosso país. Criamos este podcast com o intuito de partilhar com nossos ouvintes nosso conhecimento sobre o humanismo secular, este movimento global que propõe valores como empatia, razão, secularismo e democracia. Neste episódio, iremos prosseguir com nossa série onde debateremos a Declaração Humanista de Amsterdã de 2002, o documento norteador dos humanistas ao redor do globo. No sétimo e último episódio desta temporada, conversamos sobre nossas interpretações deste fundamento. Debateremos os seguintes tópicos: o humanismo é otimista? O que pensamos sobre o aspecto universal do humanismo? Como os humanistas podem agir? E por fim, encerramos com alguns comentários sobre nossa primeira temporada. Alguns recados antes de iniciarmos. Para ter acesso à Declaração de Amsterdã em português e acompanhar sobre o que estamos conversando, acesse o site humanists.international ou nossa página facebook.com/humanistasbr. Para maiores dúvidas ou sugestões, temos nosso e-mail, humanistas.org@gmail.com. Se está ouvindo o Hora H pelo YouTube, deixe seu like e se inscreva. Nos siga no Spotify e demais plataformas de podcast para ficar atualizado com o Hora H. Sem delongas, vamos para as apresentações e em seguida eu leio o sétimo fundamento para entrarmos no debate. Oi, eu sou Arthur, eu sou da Bahia, atualmente residente no Uruguai. Oi, eu sou a Patrícia, eu sou de Brasília e sigo em Brasília. O humanismo é uma postura de vida com meta na máxima plenitude possível, através do cultivo de um viver ético e criativo, e oferece meios éticos e racionais de atentar-se para os desafios de nossos tempos. O humanismo pode ser um modo de vida para todos, em todo lugar. Eu entendo esse último fundamento como uma espécie de resumo do que é o humanismo em si, né? Do que a gente representa, do que a gente busca. Eu acho assim, quando a gente fala, por exemplo, de ateísmo, o ateísmo é uma ideia muito simples, e é uma ideia até limitada, né? O que é o ateísmo? É não acreditar em Deus, né? E eu acho que o humanismo pegou isso e transformou numa ideia mais ativa, numa coisa mais positiva. E o que a gente faz com isso, né? O que a gente faz como a gente transforma isso em algo maior. Então, eu entendo que a gente pega isso e transforma em atitudes, né? Como a gente vai viver, como é que a gente vai encarar a realidade, como a gente resolve os problemas, como que a gente trata a ética dentro dessa visão. Então, é igual eu tava comentando com vocês antes, né? É tipo um pacote de TV a cabo. O ateísmo é aquele pacote básico. A gente pegou o mais simples. E aí a gente começou a ver que a gente queria mais canais. Vamos adicionar. Então, a gente está pegando um pacote mais completo. Ele não é contra o ateísmo, inclusive eu entendo que um vem do outro, né? Ele só está transformando isso numa coisa mais positiva e mais ativa, né? Eu também entendo esse fundamento como um remate, né? Nós falamos sobre várias coisas aqui nos fundamentos de 1 a 6. No 7 vamos fazer um resumão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão, uma coisa mais ou menos assim. E ele fala sobre várias coisas, né? Ele fala sobre ética, que já havia falado antes, ele fala sobre a racionalidade, que é o segundo fundamento, fala sobre a questão da criatividade, e tem uma parte interessante que é dessa máxima plenitude, uma coisa assim, né? Máxima plenitude, ou máximo alguma coisa. Máxima plenitude possível. Então, essa coisa da máxima plenitude, né? Que é a gente, como ser humano, encontrar o que a gente pode ser de melhor como seres humanos. Uhum. Então, digamos assim, a chave, né? A chave para o humanismo seria isso, essa máxima plenitude. Eu acho que isso mostra também que a gente
Que a gente não ter uma crença em algo sobrenatural não quer dizer que a gente não dê sentido para as coisas, né? Eu acho que essa ideia da máxima plenitude é a nossa busca por um sentido dentro do que a gente acredita, dentro da realidade, né? Dentro da racionalidade. Exato. Eu acho que esse é ele tem ele arremata tudo, né, do que a gente viu, mas ele também coloca a gente em busca, coloca a gente para agir quando fala da máxima plenitude possível. O que seria essa máxima plenitude possível? Aí vai de cada um vai dizer o que é, se é encontrar a felicidade no trabalho, na família, se é viajar, passar a vida viajando. Isso daí cada um vai dizer, né? Cada um vai ter a sua forma de se realizar. Deixa eu só fazer um comentário. Sim. Que você estava falando aí sobre o que a gente vai procurar, onde a gente vai procurar a nossa plenitude e tal. E aí é aquela ideia, né? Quando a gente, desde criança, sei lá, de quando que vem aquela velha pergunta, qual é o sentido da vida? Eu já enchi o saco toda vez que eu ouvi essa pergunta. E que muitas vezes, a resposta, quando a gente apela para a religião, a resposta vem de cima para baixo, né? Então, alguém que se diz um deus ou uma divindade, mas a bem da verdade são outros seres humanos que estão impostos, ditos superiores, dizem que o sentido da vida é esse, então vem de cima para baixo esse sentido da vida. Então, a nossa ideia, a nossa proposta é que se a gente quer um sentido para a vida, a gente precisa encontrar esse sentido. A vida não tem um sentido que por si só, né, em si mesma. Sim. A gente encontra o sentido para ela. E esse sentido pode mudar de pessoa para pessoa, né? Não é um sentido único. Exatamente. Que serve para todo mundo, né? Não é um objetivo único. E eu penso aqui também num outro sentido da palavra humanista que não tem muito a ver, aliás, tem um pouco a ver com o que a gente propõe, que é aquele sentido assim de a pessoa que estuda a humanidade, as humanidades, né, a disciplina humanidades. E eu acho que quando a gente pode encontrar um farto material sobre o que é a vida, sobre o que é o sentido da vida, sobre o sentido aliás, o significado da felicidade, estudando os autores humanistas, né, da antiguidade. Eu sei que o Andrew Copson, lá da Humanist UK, ele sempre fala desses filósofos mais antigos. Ele fala muito do Mêncio, da China antiga, fala muito do Epicuro, da Grécia, né? Então, eu acho assim que essa busca por sentido, por felicidade, pela plenitude, sempre esteve, né, na história humana. Não é uma coisa agora, nunca dependeu de religião nenhuma. A gente sempre pôde fazer isso, a gente sempre teve os instrumentos para fazer isso por conta própria. Sim. O humanismo é otimista? Eu diria que sim, mas não um otimista. Como é que eu vou dizer? Não um otimista romântico, um otimista. Um otimista imaginário. Eu perdi a palavra aqui. Perdi com a palavra, assim, aquele otimista romântico que vive no mundo da imaginação, ó, tudo vai ser lindo, maravilhoso. Idealizado? Idealizado. Poliana. Isso, não é uma poliana, exatamente. Eu acho que o humanismo, ele é realista, em primeiro lugar, né? E dentro do realismo, ele entende dessa ideia de ser realista, de entender a realidade é essa. Então, dentro dessa realidade, nós humanistas encontramos que a gente pode fazer com que as coisas sejam melhores do que elas são agora através de atos e através de ações, né?
A gente pode tentar construir isso e dar nossa contribuição para que isso seja construído. Então, nesse sentido, que eu acho que ele é otimista. O humanismo é otimista no sentido de que ele acha que as coisas podem ser melhores e que nós podemos trabalhar para que elas de fato sejam melhores, dar nossa contribuição. Eu entendo que é exatamente isso. Ele é realista, mas com um pezinho no otimismo, porque se a gente não achar que pode melhorar, a gente não faz nada, né? Se a gente acha que nada vai mudar e que é isso aí isso também não alavanca a gente a fazer algo. Então, assim, a gente acha que pode mudar e aí a gente busca, claro que dentro da realidade, dentro da racionalidade, como a gente chega a isso, né? Então, é bem isso. Agora, a gente tem que entender que tem um limite também, né? Assim, não é, a gente não vai chegar à perfeição, o mundo todo vai ser humanista e tudo, a gente trabalha bem dentro da realidade, né? E pensar assim, né? Um dos podcasts que a gente fez aí atrás falava sobre deixar um mundo melhor para as novas gerações. Então, quando a gente fala em ser otimista, a gente também fala em ser otimista nesse sentido. Não necessariamente o mundo que a gente vive vai ser um mundo maravilhoso para nós. Maravilhoso é uma palavra muito muito pretensiosa, mas que as coisas vão ser melhores ou que as coisas vão melhorar para a gente, né, para que a gente viva. Não, de repente não. De repente a gente está dando contribuição para que as coisas sejam melhores para gerações futuras e que a gente não vá vivenciar isso. Mas eu entendo que isso também é ser otimista. Sim, com certeza. E às vezes são passinhos pequenos que a gente não está notando agora, mas que de passinho em passinho, lá na frente a gente vê a diferença, entendeu? Eu acho que o otimismo do humanismo, ele vem no... como vocês falaram, né? O humanismo é realista, né? Ele não oferece assim... e se você fazer isso, você vai ter um bom resultado. Ele não oferece resultados, não oferece respostas, né? Assim, respostas felizes, finais felizes. Mas o otimismo dele está baseado no olhar para trás e ver do que a gente já foi capaz de fazer. É nisso Exato. que o humanismo é positivo, ele é otimista, sabe? Ele fala, olha, naquele tempo, quando as pessoas não tinham muito menos recursos do que a gente, fizeram tal coisa. Olha, então, quer dizer, agora que a gente tem mais recursos, talvez a gente consiga fazer uma coisa melhor. Acho que é nesse momento que ele é otimista, sabe? Não é um otimismo kármico, não é um otimismo milagroso, sabe? Divino, não é isso. É um otimismo realista. De falar, a gente tem, se a gente sentar, conversar, anotar, talvez a gente consiga fazer alguma coisa boa, sabe? É nisso. Sim. Aproveitando essa pergunta sobre o otimismo, eu acho que o Arthur estava falando, aí me veio uma outra coisa aqui que eu vi esses dias, que as pessoas confundem muito humanismo com pacifista. Né? O que vocês acham disso? Assim, eu acho pacifista, assim, que a gente... Em que sentido pacifista? De ser contra qualquer forma de violência, vou colocar assim. Eu acho que a gente é contra, a gente é sempre a favor do diálogo, mas a gente não tem como proibir alguém de ser violento, né? A gente, assim, repudia, né, a violência. Assim, é aquela coisa, a violência, ela nunca é o ideal, mas em certas formas, ela é uma reação que acontece, né? Então, assim, na verdade, isso é uma coisa bem complicadinha de, de estabelecer o limite, né? Quando que ela é justificada, quando que ela não é justificada. Em modos gerais, a gente é contra, eu diria que a gente é contra, né? Mas às vezes para se defender, às vezes em determinado sentido, é o que acontece, né? Eu também penso assim, eu ia falar que acho que o humanismo entende que a violência faz parte da natureza humana, mas ela
Mas o humanismo é sempre a favor do diálogo, ele repudia Sim. a violência como, Até porque é aquilo que a como gente já conversou. Ela não costuma ter, a violência não costuma ter resultados positivos. Então, assim, no modo de vista pragmático, ela não faz muito sentido, né? Pois é, eu acho que o caminho da violência sempre é um caminho, para começo de assunto, irracional. Exatamente. Isso é longe da racionalidade. Geralmente, quando se apela à violência, é porque ou você está sendo irracional, ou entra no nosso outro ponto, que é você é antidemocrático. Você quer que o seu interesse pessoal, seja lá qual for, a sua ideia pessoal, se sobreponha sobre todas as outras. Ou você Então, está sendo tão invadido, tão assim, que é uma coisa meio instinto, assim, que você devolve daquele jeito, entendeu? isso, isso. Mas é claro que existem casos, você estava falando, eu estava pensando, eu nunca chamei isso, na verdade, de violência. Que é o que, digamos assim, em termos jurídicos, né, em termos do, do, da linguagem do direito, digamos assim, a gente chamaria de legítima defesa. Quer dizer, Sim. existem momentos em que você tem que apelar para a legítima defesa. Quer dizer, tem uma pessoa vindo para cima de você para te bater, você vai fazer o quê? Se você puder correr, tiver perna, corre. Mas se você tiver alguma coisa para se defender, você vai se defender. Pega um pedaço de pau e se defende. Vai fazer o quê? Sim. Ou então se alguém está, por exemplo, atacando um filho seu, alguém muito caro, você é uma coisa que Exato. vem do instinto, então você vai e você também ataca. Então eu pensei muito nisso. Isso é uma forma de violência também, mas é uma violência de certa forma justificada, né? Ela vem de uma coisa, de um sentimento de proteção. Exato. é, É uma violência, mas que não é uma agressão, né? Você não está agredindo, você está defendendo, ou se defendendo ou defendendo outra pessoa. É essa outra pessoa que está agredindo, no caso. Exatamente. Agora, é, quando se fala em movimentos pacifistas, eu não sei dizer se. Eu não sei, porque eu realmente não conheço, sou ignorante em relação a esses movimentos. Mas esses movimentos pacifistas, o pouco que eu sei, ou quase nada que eu sei, dizia respeito a. Eles surgiram por conta das guerras, né? Vamos acabar com as guerras, deixar de isso, guerras e tudo. Agora, eu não sei dizer se eles realmente defendem que você não use de nenhuma violência em nenhum momento, mesmo nesses em que você está se defendendo. Tem Eu isso? também não sei. Eu também não sei. é, na verdade, assim, o que eu vejo as pessoas comentando é que elas querem que o humanista seja uma pessoa completamente, como fala, até Paz e amor, vamos resolver tudo passiva, com flores. completamente passiva, não vai falar nenhum, não vai xingar, não vai falar nenhuma palavra mais assertiva, sabe? E eu acho que as pessoas confundem também nessa questão, querendo que a gente seja 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 sempre quase como um santo, sabe? Uma coisa Até não dá. irônico você falar isso. Vamos todos dar É, as mãos e andar por aí de mãos dadas, cantando alegres, importa o que aconteça. não, Eu É, acho que é um pouco não dá, gente. deturpado isso. Eu acho que é bem. Porque, assim, na verdade, é isso. Na racionalidade não faz muito sentido a violência, como o Arthur falou. Ela é uma coisa irracional. Então, eu acho que o humanista, no geral, ele tende a ser mais racional, então ele tende a apelar menos para a coisa da violência. Mas ser assertivo, se defender, se posicionar, não é violento, né? Eu não entendo assim. Então, eu acho que a Isso. gente tem que se posicionar, a gente tem que ir atrás dos nossos objetivos, a gente tem que se defender quando precisamos, defender a ciência, defender a realidade. Então, eu acho que, assim, talvez esteja um pouquinho deturpado essa ideia, né? O humanismo pode ser um modo de vida para todos em todo lugar. Comente sobre o aspecto universal do humanismo. Olha, para ser sincero, a gente estava conversando sobre isso antes, até levantou uma pequena polêmica. Eu quero acreditar que sim, ó, eu quero acreditar que em um futuro a gente vai chegar nesse ponto, mas eu sei que não é a realidade. Eu falo assim, num futuro que eu nem esteja mais vivo, de tão futuro, assim, sabe? Mas a realidade agora eu acho que não é possível. Eu acho que
A gente ainda tem muito a caminhar. As pessoas ainda são muito envolvidas com ideologia, com religião, que impedem elas de verem o mundo de forma objetiva. Então, acho que não seria possível agora. Mas o que eu queria mesmo é que a humanidade chegasse nesse ponto, né? Eu acho que o humanismo vem sendo construído há muito tempo, aí passou por muita coisa, então eu acho que ele é como fala, o suprassumo dessas convenções humanas no sentido de moral e tal. Pelo menos agora, né? Nesse presente é o que mais me apetece, assim. Então eu acho que não. Vou responder que não. Mas o que vocês acham? Eu acho que o humanismo, o humanismo se universalizar no sentido de que todas as pessoas serão humanistas, se identificando como humanista em todos os sentidos, eu não sei se isso é possível, se isso é real. Eu acho que é possível e é real, com certeza, que a gente amplie, né? Amplie as ideias humanistas e que outros pontos não, desculpem, alguns pontos que a gente defende como humanista sejam conquistados, ainda que a humanidade não se torne humanista. Então, que os direitos humanos se tornem universais, por exemplo, que a democracia se torne algo universal, por exemplo, que as pessoas passem a ser mais racionais, não vou dizer 100% racionais, mas mais racionais. Isso é uma coisa que pode acontecer. Agora, não necessariamente que se crie uma grande comunidade humanista no mundo todo. Isso talvez seja utópico. Mas a gente pode trabalhar no sentido de agir como se isso um dia fosse acontecer, mas também com a ideia de que isso pode não acontecer, mas que trabalhando como se isso fosse acontecer, a gente ampliasse, né, a gente consiga ampliar a comunidade humanista no mundo, digamos assim. Eu concordo. Eu também, uma resposta curta seria não. Eu acho que para todos, em todo lugar, é uma coisa meio utópica. Até porque tem muita resistência, né? A gente vê muita resistência até hoje à própria existência do humanismo, né? A gente ainda luta muito. Então, eu acho um pouco utópico achar que vai existir um período em que a humanidade vai ser humanista. Eu acho muito difícil. Mas é como vocês falaram, eu acho que a gente tem que lutar pelo nosso espacinho, porque eu acho que a gente está bem apertadinho num espaço muito pequeno. Eu acho que a gente pode lutar por um espaço maior. Né? A gente pode entrar para o rol de ideias a serem levadas, né? E botar, né? Enfim, defender a ciência, a racionalidade, a nossa forma de resolver os problemas, né? Eu acho que a gente pode lutar por isso. Eu acho que tem espaço para a gente crescer. E eu fico me perguntando aqui como é que a gente vai alcançar o humanismo em certos lugares onde não existe espaço político para que se discuta mesmo. Então, como é que você chega como é que o humanismo chega em um lugar, em um país, por exemplo, um país completamente ditatorial e teocrático? É muito difícil. Pode existir pessoas ali naquele país que são potencialmente humanistas, mas elas não podem se manifestar. Então, é difícil. Como é que se chega lá? Tem lugares que é praticamente impossível, que a gente está lutando para não morrer, né? Para os poucos de nós que existem lá não serem mortos. Mas isso já é uma pequena vitória, porque cada um que a gente consegue, né, que não morra, talvez já seja um pequeno passo, né? Mas é isso, a gente ainda tem muita resistência, né? Muita resistência em lugares. E tem lugares que essa resistência é enorme. Então, realmente, é muito caminho para trilhar aí. Vocês falando, aí eu ia comentar justamente disso, que eu acho que tornar o universal é utópico, mas
a gente olhando assim a realidade, principalmente os grupos da Humanist UK, da Humanist International, que já tem grupo, eles têm uns núcleos, né, para receber os apóstotas que saem fugidos dos países teocráticos deles. Eu acho que tem uma esperança, né? Então, o que a gente vê é que existem pessoas, a gente, por exemplo, vê lá um país fundamentalista, mas mesmo assim surge naquele país uma mente, uma pessoa que pensa diferente, que não está de acordo com com o que é pregado, e por causa disso precisa fugir. Então, ou seja, revela um pouco assim da nossa natureza também, que a nossa natureza a parte racional da nossa natureza, né? De pensar, eu falo da nossa, tô falando da humanidade toda, não só dos humanistas, que a pessoa pensa diferente do que os líderes daquele país diz e precisa fugir por pensar diferente. Então eu acho que tem uma esperança, sim. O que a gente não pode fazer é deixar de trabalhar e deixar de continuar lutando, né, pelo nosso espaço, pelo nosso pequeno espaço. Eu acho que essa é uma pergunta básica que a gente tem, né, em todos os grupos humanistas, é o que a gente faz. Aí, assim, eu acho que tem várias coisas que a gente está buscando fazer, que a gente tem que fazer, né? Acho que a primeira coisa mais importante, que é o que a gente, por exemplo, conseguiu fazer aqui entre a gente, é se juntar, né? Eu acho que a gente é muito espalhado pelo mundo e quando a gente tá muito separadinho, a gente não tem tanta força, a gente não tem tanta identificação. Então, acho que o principal é conseguir se juntar e ficar mais forte, né? Então, eu acho que o passo número 1 é isso, é o que a gente está tentando fazer aqui, é o que a gente está buscando. Depois de se juntar, acho que a gente tem que mostrar para o mundo que a gente existe, que a gente está lá, né? Quem que a gente é, o que a gente defende e o que a gente quer, né? E aí, quando a gente tiver uma certa notoriedade, não sei se vamos chegar a ter, aí eu acho que a gente tem que fazer um pouco de um lobby mesmo, né? A gente tem que mostrar como que a gente acha que a gente resolve os problemas, né? Porque a gente tem uma forma de encarar, a gente olha para a racionalidade, a gente olha para a ciência, a gente quer resolver as coisas com base na realidade. Então, a gente tem que defender o nosso peixe, né? A gente tem que colocar lá, olha, a gente acha que tem que fazer desse jeito e dessa forma. E aí buscar apoio, buscar mostrar. Então eu acho que o caminho é por aí, né? Assim, não é fácil, não é, né, é uma coisa linear, mas eu diria que a gente tem que agir por aí. Concordo com tudo que você falou. Eu acho também que as pessoas têm que, os humanistas que se interessam além de fazer isso, também buscar se informar, buscar ver o que já está, que as associações da Europa, né, que estão há mais tempo na luta, já fizeram, o material que elas lançam, tem muito livro, tem muitos escritores envolvidos, né, então tem livro para a gente se embasar. Acho aliás, da base, né, da base para as ações, né, não ficar, não entrar nesse jogo igual tava da expressão que eu usei antes, nesse como é que fala? Briga de torcida, né? Não transformar isso numa briga de torcida entre os humanistas, né, contra os ateus ou os religiosos, porque não é assim. Eu acho que um pouco do papel do humanista também é ser ponte de diálogo, né? A gente tem que, por causa da nossa defesa da racionalidade, a gente tem que fazer esse diálogo com racionalidade, com embasamento e porque a política é isso, né? Eu tô falando assim, a política. Não tô falando da política partidária, né? Mas eu tô falando assim, a política do dia a dia, né? A gente tem que ter o diálogo, né? A gente tem que conversar com os nossos adversários e para a gente chegar num final que agrade a todos.
A gente tem que ter o diálogo, a gente não quer forçar ninguém, né? Eu acho que nunca foi nosso objetivo. Eu acho que a gente quer mostrar o que a gente pensa e como isso é uma forma melhor de resolver certos problemas, né? Como a ciência, a racionalidade, como ela chega a resultados positivos, né? Sobre essa questão da ação, né, como agir, o que a gente deve fazer, eu acho que isso também varia muito de cada realidade. Então, na Inglaterra, né, no Reino Unido, onde, sei lá, o movimento humanista é mais consolidado, eles vão ter ações, eles têm necessidades, entre aspas, que são diferentes da nossa para falar sobre a realidade do Brasil. Então, a gente, como realidade do Brasil, pensa em ações, digamos assim, em relação ao humanismo, em relação a convocar, como é que fala a declaração? Convocamos todos, chamamos a todos que compartilham dessa convicção para se associarem a nós nesse esforço. A gente vai ter, a gente tem uma realidade que é muito peculiar nossa. Eu acho que a gente está no estágio de buscar quais são os potenciais humanistas, aquela pessoa que, vamos colocar assim, entre aspas, é humanista e não sabe, né? Descobrir onde eles estão se escondendo, como a gente encontra essas pessoas, como a gente mostra para eles o humanismo. Eu acho que a gente está nesse estágio. Mas, claro, a gente também tem outros pontos que ultrapassam, digamos assim, a ideia de humanistas per si, que é, sei lá, a gente vive num país que o Estado laico está ameaçado o tempo todo, a democracia está ameaçada o tempo todo. Eu acho que a própria ética do país anda muito ameaçada ultimamente. Então a gente tem uma outra soma de esforços, uma outra soma de esforços e de ações que são necessárias para a nossa realidade. Tem muito a ver com aqueles passinhos, né? Então, assim, a gente ainda está um pouquinho no primeiro passo de procurar se juntar, né? Aquela coisa, a gente ainda está se achando mais gente como a gente para unir esforços. Mas aí você falou, não dá para ficar só nisso, né? Porque a gente está num momento tão complicado que a gente meio que tem que tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que procurar outros humanistas, a gente também tem que mostrar para o mundo o que é, a gente também tem que procurar defender a ética, defender a ciência. A gente está num momento que a gente tem que fazer um pouco de tudo, eu acho, no Brasil. Eu acho que a nossa peculiaridade aqui no Brasil é porque as nossas ideias, as ideias humanistas, elas são muito novas, assim, elas já existiam no mundo, né, mas ficavam lá na Europa e chegaram aqui numa outra realidade, onde é todo mundo muito dividido na questão religiosa, na questão ideológica. A gente tem que... Muitas batalhas. Muita batalha, a gente não tem... E a não gente está tá organizado o suficiente ainda. Como é que é? E a gente ainda procurando soldado para ajudar. Pois é uma briga. É uma briga, enquanto a gente tá brigando, a gente tá procurando soldado, sabe? É uma coisa muito louca. Eu acho que... Eu não sei. O que eu mais sinto falta é essa coisa da questão de obras para basear, né, o que a gente faz. Eu já falei isso com vocês em alguns momentos, mas, enfim... Eu acho que quem é uma luta pro resto da vida. Talvez a gente morra sem ver esse país se tornar completamente secular. Então, quem tá afim de se engajar com o movimento, nem não falo assim, nem na questão do ativismo, da militância, mas só para estar aqui por dentro, assim, para ter um lugar, um espaço confortável, né? Acho que a pessoa vai ter que estar disposta a ouvir algumas coisas desagradáveis ou passa por situações bem conflitantes, mas é sempre uma causa melhor, né? Sim, verdade. Mas estamos aqui ainda. Então, encerrando esse episódio, eu queria aproveitar para falar do
esse é o último episódio dessa série, dessa temporada. Nós pretendemos ter mais, né, mas não temos data ainda. Eu acho que essa conversa toda desses 7 episódios foi muito proveitosa, tanto para mim, eu aprendi muito conversando com vocês, mas eu acho que quem for ouvir vai entender onde é que o nosso grupo se insere, onde é que nós estamos com o diálogo, em que altura do diálogo nós estamos. E eu acho que a pessoa ouvindo a série toda, ela pode ter como falo, uma visão panorâmica de todas as direções que o humanismo pode seguir no nosso país. Acho que conseguimos abordar de tudo todos os pontos de toque do humanismo, né? Porque alguns mais, outros menos, mas eu acho que a gente conseguiu falar de tudo. Também eu espero que as pessoas entendam que o podcast foi uma ferramenta nova para a gente foi aprendendo durante a cada episódio como operar isso tudo aqui. Então, talvez os primeiros episódios não estejam tão bons de ouvir, né? Mas os outros eu acho que melhoraram. E, sinceramente, eu espero que a pessoa que, na falta de material, né, que a gente não tem muito livro, ou os livros que tem são caros, mas eu acho que na falta de material a pessoa pode ouvir esse podcast inteiro, todos os 7 episódios, para ela se inteirar do que a gente está falando, do que a gente, como grupo, como humanistas seculares, o que a gente está propondo e onde a gente quer chegar. Eu acho importante dizer também que a gente não se encerra aqui, né? A gente terminou, digamos assim, a primeira trilogia a primeira trilogia de podcasts que é sobre os fundamentos, né, da Declaração de Amsterdã, mas a gente vai continuar atuando tanto na página do Facebook quanto nos podcasts futuros que a gente vai fazer, quanto possivelmente em outras redes sociais e outras coisas, na medida em que a gente vai ampliando e a gente tem condições também, né, condições objetivas de fazer isso. Mas a gente não se encerra aqui, a gente continua. Eu queria agradecer, né, todo mundo que ouviu a gente. Eu queria destacar que ninguém aqui é radialista profissional, então a gente pede, né, perdão por qualquer coisa aí, se o áudio tiver saído meio assim, pela minha voz de 10 anos de idade, mas a gente está buscando realmente promover o humanismo. A gente está buscando atrair pessoas interessadas no movimento, que a gente sempre quer muita ajuda. Então, qualquer pessoa que esteja interessada, que queira descobrir mais, pode. A gente tem o grupo do Facebook, Humanistas Brasil, né? A gente tem a página, então podem vir falar com a gente está sempre aberto para qualquer dúvida, para qualquer questionamento, né? Ou só para comentar mesmo, que achou legal, putz, gostei do podcast, quero saber mais, para a gente saber que a gente está indo no caminho certo, né? E a gente não vai parar por aqui, essa foi só a primeira temporada, mas eu queria agradecer a todo mundo. É isso, gente. Obrigada. Eu também queria agradecer, né? Eu não agradeci. Agradecer a todo mundo que ouviu a gente, quem deu retorno. Aliás, por favor, deem retorno para a gente lá na página. A Patrícia falou da página do grupo, mas nós temos Instagram também. O pessoal pode mandar uma DM lá para a gente, que eu ou o Ariel respondemos. Não tenham medo de perguntar. A gente responde assim, né? Não, pode ser que a gente não responda na hora, mas a gente responde. E é isso. Eu espero que esse diálogo continue. O que a gente mais precisa agora são de vozes seculares, vozes humanistas, porque as ameaças são grandes, mas a gente não pode se esmerecer. A gente tem que gritar mais alto, se for o caso. Muito obrigado por nos ouvir. Espero que tenha gostado do 7º e último episódio da primeira temporada do Hora H. Gostaria de te pedir para deixar seu like, se inscrever em nosso canal, se estiver ouvindo pelo YouTube. Se estiver ouvindo pelo Spotify ou em outra plataforma de podcast, basta nos seguir. Comentários, dúvidas e sugestões é só entrar em nossa página no Facebook ou no nosso e-mail,
humanistas.org@gmail.com. Ficamos por aqui e aguardamos vocês para uma segunda temporada. Até mais!